Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 3/3 de 2021. Ô 0303, vamos lá, vamos apostar no sei lá que bicho que é no jogo do bicho. No jogo do bicho, então não sei. Meus queridos, vamos começar pelo câmbio? Vamos começar pelo câmbio. Tá uma coisa interessante aqui no câmbio, porque é o seguinte, eu estava dando uma olhadinha no câmbio Chaco, que é o câmbio que eu olho lá do Paraguai, e tudo se elevou. A mínima deles de compra ficou para 5,45 e a venda 5,80. Isso daí faz com que nós tenhamos um 5,65 de média, indo para 5,70 ou 5,60, ou seja, a média subindo. A moeda americana está valorizando frente à moeda paraguaia, mas o real está desvalorizando frente ao real, ou seja, o dólar valoriza e o real desvaloriza. Não é que só um desvaloriza ou outro que valoriza. O movimento está das duas moedas. Está a desvalorização do real e a valorização do dólar. Isso frente a todas as moedas do planeta. Pelo menos foi o caso de ontem. E cada vez mais subindo e nos preocupando. E ontem aqui no Brasil o dólar pegou e deu uma arrepiada lá para cima. Ele chegou a bater, a máxima dele foi 5,73 ontem. Depois ele deu uma recuadinha e fechou no 5,666. É o dólar da besta. 5,666. Fechou nesse valor aí. Eu falei assim, gente, será que vai fechar nesse valor mesmo? E não é que fechou? Eu falei, isso aí só pode ser um sinal, meu Deus do céu. Só pode ser um sinal que nós estamos ferrados. E a variação foi de 1,168% acima, positivo, para cima, subindo o dólar. E eu vou falar uma coisa para você, rezemos para não passar de 5,85, porque se passar de 5,85 para chegar no 6 é coisa de 0,5%, é coisinha de pouquinho, então é fácil chegar. E depois que chegar a 6, para chegar a 6,50, para chegar a 7, para chegar a 8, também é um pulinho. Infelizmente nós estamos nessa situação de deixa andar. A política do ministro, deixa, e estamos deixando e estamos se lascando. O DAX hoje está subindo de novo, bem, subindo praticamente 1% agora, nesse exato momento, está 14.160 mil pontos, subindo bem, já vem de umas subidas seguidas por aí. Já a brasileira vem dando uma patinadinha, mas ontem teve um movimento interessante e bonitinho. Um movimento de subida, subiu 1,1% ontem, ficou em 111 mil pontos a Bolsa de Valores, mas lembrando que a máxima foi 112, próximo de 111, só que a mínima foi 107, foi um filme de terror para quem estava comprado na Bolsa de Valores, porque quem estava com as ações compradas falou, e agora? Eu vou perder meu dinheiro? Não, quem aposta, quem compra empresas, compra e larga lá. Então ela pode ter os movimentos de queda, movimentos de subida, todos os movimentos, mas o que interessa é que ela é sócia de uma empresa, ela firmou o olhar dela no algo a médio e longo prazo, sabendo que a empresa vai ter que subir, sabendo que não sei o que vai ter que acontecer, etc. Então, dentro disto, nós temos um parâmetro mais aceitável para engolir essas quedas que vem acontecendo na bolsa. Agora, para quem trabalha com imediatista, que precisa do dinheiro para pagar uma conta depois de um dia tal XY, aí você se lascou. Você sinto muito, mas você se lascou. Porque Bolsa de Valores não é para isso não, gente. Bolsa de Valores é um dinheiro que você não pode ficar movimentando a hora que você quer. Bolsa de Valores é um dinheiro que você tem que colocar e investir numa empresa. Agora, se você quer ficar fazendo
Day trade, então, você está dentro de uma jogatina e não de um investimento. Porque ninguém compra uma empresa para vender no mesmo dia. As pessoas compram empresas para viver de empresas, ter essa empresa para ela e etc, etc. Vamos ver nas cenas do próximo capítulo, só deixando um alerta, claro que é uma opção as pessoas fazerem o que quer. Isso aí tá, mas o termo investidor eu acho que fica pelo menos para médio e longo prazo e não para curtíssimo prazo, coisa de um dia, né? Aí já é apostas, né? E não investimentos. Infomoney, vamos lá. Economistas esperam crescimento de 2,8% no PIB brasileiro no quarto trimestre, desacelerando retomada que deve ser fraca em 2021. O auxílio emergencial é apontado como principal fator para a melhora no desempenho da atividade, mas desafios estão no radar. Após crescimento forte de 7,7% no terceiro trimestre, período imediatamente posterior ao tombo segundo trimestre de menos 9,7%, ou seja, caiu muito, depois deu uma recuperada violenta, por conta do auge das medidas de restrições tomadas na pandemia do coronavírus, os economistas esperam que o Produto Interno Bruto, PIB, do brasileiro cresça 2,8% no quarto trimestre de 2020, na comparação com os 3 meses anteriores, de acordo com projeções compiladas pela Refinitiv. Na base anual, por sua vez, as medidas das expectativas de queda de 1,5% na atividade econômica, ou seja, pegando tudo que caiu e pegando tudo que subiu dos trimestres, você faz uma média, você tira lá e vê quanto que deu de fato no ano de 2020. E o ano 2020, por incrível que pareça, vai subir 1,5%. 1,5% está ótimo. O PIB brasileiro subindo numa pandemia, então tá ótimo, gente. Eu não sei de onde que tá ruim. Porque no que aconteceu, não caiu o PIB, é um milagre. Os economistas do Morgan Stanley projetam uma expansão de 2,7% no PIB nos últimos 3 meses de 2020, ou seja, o quarto trimestre, que vai sair agora. Então, hoje o mercado tem uma expectativa muito grande para ver, vai sair hoje alguns números do mercado, do governo e algumas coisinhas do mercado. Então hoje a expectativa é muito grande. Tendo também a notícia do auxílio como vai ser, porque era para ser ontem uma votação do auxílio, passou para hoje, lá no Senado. Vamos ver como que o Senado vai fazer, se ele vai aceitar, se não vai aceitar, o que vai acontecer. Vamos ver as cenas do próximo capítulo e vamos ver o que está acontecendo e como vão aprovar o negócio. Se vai aprovar criando dívidas ou se vai de fato aprovar fazendo um bem bolado. Vamos lá. CNN. A alta dos combustíveis já pressiona a inflação e tendência deve continuar. Ah, mas eu falei isso, não falei? Oh, meu Deus do céu, eu tô bem, rapaz. Eu antecipei bastante coisa pra vocês, né? Olha que bacana, dá pra vocês se preparar com bastante antecedência, né? Porque eu venho e falo as coisas, tem gente que não acredita, mas acontece. Além do ambiente externo, de propícia à alta das commodities por causa da forte demanda chinesa, problemas internos dão um peso ainda maior para o movimento. O reajuste de preço dos combustíveis já vem dando suas caras na inflação. Por exemplo, o IPCA 15, Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo de 15, sei lá o que significa, mas vamos lá, considerando uma prévia da inflação, subiu 0,48% em fevereiro. Segundo o IBGE, um dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 6 apresentaram alta no mês, e o maior impacto foi do transporte, que foi de 1,1%. E o transporte público vai começar a subir, viu, gente? Falando isso daí, vocês se preparem na sua cidade porque a pressão agora vai ser violenta. Por quê? Porque como o combustível está subindo e o ônibus fica andando sem parar, o gasto está aumentando de forma estrondosa. E as empresas de ônibus, pelo que eu saiba, elas não levam prejuízo para casa. Isso você pode ter certeza.
Os prefeitos estão se rebolando e tentando controlar a onda para falar, olha, aguenta um pouquinho aí porque tá difícil, tal, não sei o quê. Mas eu vou falar uma coisa para você, hein? Vai começar a vir reajuste brabo aí, hein? Vai ter passagem de ônibus aí batendo 6 conto aí, hein? Ah, vai, hein? E quem foi vai ter que voltar, vai ter que gastar o marmitex, porque vai virar 12 reais. E o transporte de aplicativo já está subindo os valores, já subiu o valor. Então, meu filho, a parte de transporte já está arrepiando a boca do balão. E isso daí vai ser mais um peso para as empresas. Porque, queira ou não queira, ou para o funcionário. Porque tem muito funcionário que, como isso daí não é um benefício, ele é descontado 6% da folha de pagamento do funcionário. Então, o que acontece? O funcionário acaba não aceitando. Porque ele fala, pô, desconta muito. E aí, isso daí cai comendo o salário do funcionário. Então, olha, transporte é um negócio delicado, viu? Porque o transporte não é só nisso. Isso é um pedaço do que vai acontecer com as empresas e com os funcionários. A outra parte vai subir preço dos alimentos, vai subir preço dos produtos de novo, já que o pessoal já está subindo, já engatilha mais uma subidinha aí. Ah, subiu mais nessa aqui, subiu mais nessa aqui lá. O duro é subir quando está muito tempo parado. Os compradores de mercados, supermercados não aceitam, ficam fazendo briga, segurando. Mas depois que subiu, aí é mais fácil do vendedor entubar mais uma subida. Ah, subiu mais um pouquinho aí, subiu mais um pouquinho, vai ter que passar. É mais ou menos assim que acontece, viu, gente? Meus filhos, tá pensando que e a inflação tá vindo aí, que tá vindo cavalar, hein? Eu tô falando que tá vindo cavalar. Aí depois eu vejo o Paulinho falando negócio de inflação. Ah, e a culpa é de quem? Nós vamos falar sobre isso aí. Petrobras, Infomoney. 4 conselheiros pedem para não ter mandatos renovados. Eventuais substitutos indicados pelo governo serão submetidos ao comitê de pessoas. Meus queridos, prestem atenção no que está acontecendo lá na Petrobras. Mandou o presidente embora da Petrobras. Beleza. E pelo que a fala do Guedes falou lá, que eu estava lendo uma reportagem, parece que foi porque o presidente queria ficar numa boa com os caminhoneiros, para passar um recado, tal, não sei o quê. Só que isso trouxe um desconforto muito grande, que inclusive o conselho está pedindo para sair. E o conselho não faz... O conselho faz alguma coisinha, mas é como se fosse um assessor. Ele ganha bastante, rapaz, só para ir votar, sabe? Então tipo assim, faz muito pouco por tanto que ganha muita coisa, quando é de empresa muito grande, assim, ganha uma grana, rapaz. Olha, eu vou falar para você, essas ajudas de custo do conselho é umas coisas interessantes, viu? Olha, é uma benção. E eu não sei o que vai virar isso daí, não. Eu só sei que tá ruindo de dentro para fora a parte econômica do país. Vamos ver se chega no Paulinho. Poder 360, para depois não entrar na fofoca, viu? Depois vamos passar aqui, depois nós começamos a entrar na fofoca. Mansão comprada, pronunciamento de presidente, fala do Parlinho que infração pode virar Venezuela e tralala. Então nós vamos lá. Poder 360, números da Covid pioram em todo o Brasil e pela primeira vez desde o início da pandemia. Bom, é uma triste visão que eu tive, que está se realizando, e eu avisei a todo mundo. Falei, gente, vai piorar, vocês vão perceber o que vai acontecer. Tome cuidado, não abusa, tal, a gente avisa, tenta avisar. Só que o nosso leque, o nosso poder de chegar mais longe é reduzido, então infelizmente poucas pessoas viram ou conseguem ter noção disso daí, das informações mediúnicas, por exemplo. E batendo esses recordes e tudo mais, o Brasil está destruindo muitas famílias. Eu costumo brincar, eu costumo falar com as pessoas o seguinte, vamos lá. Quando você interna uma pessoa, você tem um gasto violentíssimo com a internação, porque não é barato, é muito caro uma internação, seja onde for, como é que é.
é muito caro uma internação. Começa por aí. Então, nós temos uma questão de internação, que é caríssimo, caríssimo, caríssimo. A segunda questão que é caríssima e rebenta tudo, inclusive a economia, é quando morre um chefe de família. Morreu o pai, quebra a família inteira. A família perde a renda do nada, ela tem dificuldades, ela tem despesas com enterro, com velório, com um monte de comprar terreno para enterrar, como chamou, o advogado vai e já leva 30% de todos os patrimônios que a pessoa tem, com formal de partilha, inventário que demora, a conta fica bloqueada, não pode usar, não pode fazer. Olha, a morte no Brasil, ela tem uma burocracia horrorosa, ela tem uma burocracia demoníaca, já começa por aí. A segunda situação o quanto que advogados levam, coisas que deveria ser gratuito, não deveria ter nem advogado para fazer formal de partilha, essas coisas, deveria ser tudo gratuito, porque isso não é uma coisa que se deva arrancar de quem fica, principalmente quando a pessoa que sustentou e juntou tudo isso daí vai embora. Então tem algumas coisas aí que eu vou falar para você. A morte, ela a nível matéria, ela é muito cruel, ela é muito cruel. Então, a precaução, gente, quando as pessoas pedem precaução, uso de máscara, é para ajudar a economia. Se você briga pela economia, quer economia, ama a economia, acha linda a economia, e você não quer que feche as coisas, pois bem, é só você não ficar fazendo festinhas e só você não ficar usando máscara, não usando a máscara. Se você só disso daí parar de fazer as festas e parar de ficar abusando de não usar máscara, só de você fazer isso, já reduz a quantidade de uma vez indo para um hospital e fica num padrãozinho aonde vai morrendo, mas não precisa fechar tudo, não precisa ser algo radical e tal. Se chegou nesse nível, é por irresponsabilidade, infelizmente. E isso vai ser cobrado. E eu vou falar uma coisa para você. A visão que eu tive, mediunicamente, é que o presidente vai ser cobrado internacionalmente. Ele vai ser... Não sei, parece que teve um cara, acho que é do Chile, que foi até preso, né? Não sei o que, da guerra, quando estava lá, não sei o que. Teve um negócio assim. Parece que ele vai sofrer isso daqui uns 5 anos, por aí. Eu não consigo falar tempo, porque tempo para espiritualidade não existe. Mas não é para já, sabe? É um negócio que vai lá para frente, quando todo mundo esquecer, começa a voltar à tona, vai ser mais ou menos isso daí. Triste, hein? Triste. Vamos lá. Infomoney. Bolsonaro desiste de pronunciamento em rede nacional e motivo não foi revelado. O discurso, previsto inicialmente para das 20h30 e com duração de cerca de 4 minutos, foi cancelado minutos após circular a notícia sobre a sua realização. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido ainda, que eu não sei aonde que ele vai, quem que vai querer dar partido para ele, desistiu de realizar um pronunciamento em cadeia nacional, porque o que ele quer é um partido, ele não quer um partido para sair candidato, ele quer um partido para ser dele. Eu acho que ele não vai conseguir. Ele vai ter que falar amém para algum presidente de algum partido por aí. O discurso previsto inicialmente para as 8h30, horário de Brasília, com duração de cerca de 4 minutos, foi cancelado minutos após circular a notícia sobre a realização. O assunto do pronunciamento não foi revelado, mas especulava-se sobre a possibilidade de Bolsonaro tratar da decisão de zerar impostos federais sobre o diesel e gás de cozinha e tal, ou seja, querer fazer populismo em cima de uma coisa que não está resolvida, porque o preço do combustível, mesmo zerando os impostos, vai ficar caro e já está caro e vai continuar caro, e se bobear ainda sobe até mais um tequinho. Pois é capaz de antes do presidente da Petrobras sair definitivamente ainda ter mais um reajustezinho. Infomoney. Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia, diz que Brasil poderia virar a Venezuela em 1 ano e meio. Em podcast especial do Primocast, o ministro da Economia explica tudo sobre economia e destaca os caminhos que pretende seguir.
O ministro da Economia disse que para o Brasil virar uma Argentina basta 6 meses, para chegar a uma Venezuela 1 ano e meio. Depois confessou que exagerou um pouco e que precisaria, na verdade, de uns 3 anos para virar a Argentina e uns 5 ou 6 anos para chegar à Venezuela. Mas isso, claro, seu governo junto com o Congresso Nacional não seguir pelo lado das reformas e da responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal, concordo com ele. O das reformas, talvez, não porca do jeito que está indo, mas também ajuda. A análise de Guedes foi feita no programa 112 do Primocast, que foi ao ar nesta terça-feira e que está disponível nos tocadores de podcast. Em 2 horas, o ministro explicou os pormenores da economia. Ele contou como chegou ao governo determinado a cortar, segurar e travar gastos devido a E foram 800 bilhões de reais no ano passado, com a transferência de renda para 64 milhões de brasileiros, e tralá, e aí vai. E aí ele puxa o saco para coisa, ele puxa a sardinha para um lado, puxa a sardinha para o outro e vai dando os palpites dele lá. Só que o meu problema com o ministro da Economia é o seguinte: vai virar a Venezuela? Vai virar coisa? Claro que vai. Claro que vai. Se você manter essa política porca, nojenta e nociva que mata os pobres da inflação, vai. Mas como eu vou controlar a inflação? Você tirando o seu ego da frente, tirando essa crença da liberalismo e pegando e intervindo no dólar. O dólar tem que ter controle. Dólar tem que ter controle. Economia não precisa ter controle. Dólar não pode ser instrumento e ferramenta para se ganhar dinheiro. Quando o dólar se transforma em um instrumento de ganhar dinheiro, países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento têm as apostas muito forçadas em cima do dólar. Por quê? Porque já que eu vou investir em alguma coisa, eu vou investir em dólar. Por quê? Porque o dólar eu compro e vendo, e se der algum problema de estourar a economia, de explodir o país, eu ainda estou com um dólar, porque o meu investimento é algo super sólido. Agora, se eu vou numa bolsa de valores e acontece algum problema no país, a bolsa cai também. Então, é o único investimento de países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, que não corre perigo nenhum. E isso tem que ser quebrado, porque quando se tem essa exploração e especulação em cima de valor de dólar, faz com que ele sempre suba, porque o investidor não gosta de perder. Então ele força a subida, força daqui, força de lá, e a hora que a gente menos vê, nós entramos na Zarapuca e tomamos no nariz. Dólar não é para ser investimento. Taxa para compra e venda de dólar de uma semana em menos de 30 dias tem que ser altíssima, tem que ser assim violentíssima, justamente para as pessoas não ficarem comprando e vendendo para especulação. Desculpa, mas essa é uma realidade. O Paulinho está extremamente errado nesse assunto. Extremamente errado nesse assunto. Eu defendo a minha tese e se for preciso, eu levanto números e provo que tá tudo errado isso daí. Só que não faz porque ele tem uma crença. Ele defende uma bandeira do liberalismo. Só que o liberalismo tem falhas, como tudo tem coisas boas e tudo tem coisas ruins. E a coisa horrorosa do liberalismo é o não controle do dólar. Pode funcionar nos Estados Unidos, porque a própria moeda é a moeda, não tem problema de câmbio lá. Porque a moeda do planeta é a mesma que eles usam. Agora aqui tem, e é sério, e gera inflação, mata pobre. El País, luxo acima de tudo de Flávio Bolsonaro constrange até os apoiadores do Planalto e assessores do pai. Meu filho, o homem comprou uma casa de 6 milhões, beirando 6 milhões, não chegou, mas quase lá. E financiou um Star. Ah, que bonitinho. Eu também acho bonito financiar, tal, não sei o que. Não tem problema, não tem problema nenhum, gente. O cara comprar é um direito que ele tem. É um direito que eu tenho também. Se amanhã eu ganhar, sei lá, uma doação, fazer não sei o que, é um direito que eu tenho também de comprar coisas, fazer um monte de coisa. Só que veja bem o problema. O problema é o seguinte: a sensação que eu tive, é que eu estava recebendo um tapa nas orelhas, bem grande. Por quê? Porque eu estou numa dificuldade tremenda financeira, eu estou numa dificuldade gigantesca,
E a pessoa mamando o dinheiro do governo, recebendo o salário que eu ajudo a contribuir, comprando uma mansão gigantesca e maravilhosa. Então, primeiro, isso não era coisa para se fazer exatamente nesse momento. Se o país estivesse crescendo, todo mundo bem, tudo crescendo, tudo é uma coisa. É diferente. A sensação que deu é que tá zombando da cara da gente. Não se pode fazer isso não. Entrou na alma, entrou na minha e entrou na alma de muitas pessoas. Poxa, aí já não dá, né? Enquanto tá todo mundo se lascando, você tá nadando bonitão nas águas fluidas do mar, dos salários pagos pelo governo, aí não dá. Aí dói mesmo, porque todo mundo está cortando. Todo mundo que está trabalhador está cortando salário, vai cortar 50% do salário dos funcionários agora por causa do corona, porque vai ter uma opção que as empresas vão poder diminuir 50% do salário dos funcionários. Tem um monte de situação, um monte. O dos políticos não diminuiu um centavo, e ainda faz uma coisa dessa? Não pode, né? Não pode, né? E depois ainda quer que ajude, que apoie, que fique falando, ai, mas é que bonitinho. Você me desculpa, mas, ó, pra mim já deu. O pouquinho de coisa que eu gostava, eu não gosto mais, eu não quero mais saber. Pra mim, pra onde tá indo, eu já enxerguei mediunicamente e não gosto de onde vai. O que vai acontecer nesse país com essa inflação do jeito que tá indo? Realmente, o Paulo Guedes acabou de dar um sinal espiritual para o Brasil. Acabou de dar um sinal espiritual para o Brasil. Nós estamos realmente a caminho da onde ele falou que nós íamos. Gente, jamais a verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.